a boa parte. Vira para sua amiga e fala assim, que você possa escolher hoje a boa parte. Esse é o tema da nossa mensagem. Amém. Lucas 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E quantas aqui hoje querem escolher a boa parte? Amém? Glória a Deus. Quem aqui que estava no último encontro Pink? Metade, a outra metade não estava, glória a Deus. Eu falei sobre intimidade, que é a base, né, de tudo para a nossa vida. Mas hoje eu quero te levar para um nível mais profundo. Vocês estão comigo? Aqui? Amém? Glória a Deus. Algo importante para vocês saberem é que Lucas, no evangelho dele, é o que mais destaca o papel da mulher. E ele nos informa que o ministério de Jesus, ele era financiado por mulheres. E quando Lucas fala da Maria, a mãe de Jesus, ele fala da maneira mais linda. E é ele que nos dá a cena de duas mulheres. No caso, a outra Maria e a Marta, que são as irmãs de Lázaro. E no contexto dessa passagem, era Jesus já indo para Jerusalém, sabendo que eles estavam tramando ali para a morte dele, né? E é nessa situação que ele chega em um povoado chamado Betânia. Por isso que a gente fala que é a Maria de Betânia, que é o local onde ela morava ali, né? E o texto em Lucas, ele fala no verso 38. Caminhando Jesus, vou repetir novamente que eu já li para vocês, ele diz como, certa mulher, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Mas o fato é que não era apenas uma certa mulher, né? A palavra em João nos conta que essa família, ela era amiga de Jesus e hospedeira de Jesus, sempre que ele passava por ali. Marta, provavelmente, era a mais velha, porque o texto diz que era a casa de Marta. Ou seja, provavelmente ela era a dona da casa. E normalmente quem toma a decisão de hospedar alguém é a dona da casa, certo? No caso, a Marta. E o que acontece é que ela está na correria de receber alguém. Talvez antes mesmo de Jesus chegar. E sabe quando alguém que você gosta muito vai na sua casa e você começa para arrumar as coisas? Lá em casa é assim, eu falo, Mateus, corre, guarda as roupas, recolhe essa roupa suja, põe no cesto, fecha o guarda-roupa, recolhe essa louça. É assim que a gente faz em casa, não é? Guarda tudo, se não dá para arrumar, a gente soca tudo dentro do armário. Quem nunca fez isso? Atira a primeira pedra. Ah, vocês fazem isso também. Ufa, me senti mais normal agora. Porque assim, às vezes não dá tempo de você fazer 100%. Você dá aquela garibada, né, para poder receber a pessoa que vai visitar na sua casa. E aí, ela está correndo de um lado para o outro. Lázaro arruma tudo. Maria guarda a roupa. E ela está correndo de um lado para o outro. As duas arrumando a casa porque Jesus ia estar ali para jantar com eles. E talvez eles eram como o pica-pau, né? Que ele faz aquela bagunça toda, soca tudo e o guarda-roupa explode. Vocês já viram essa cena do pica-pau do desenho? Quem nunca, né? Vocês têm filho pequeno aqui? Já viram essa cena que o pica-pau, você soca tudo e o negócio explode? Essa cena é maravilhosa. Bom, eu adorava assistir os desenhos com o Mateus e o João, gente. Eu sentava e me divertia junto com eles. Essa fase eu aproveitei muito. Mas Marta, ela só se contentava com tudo brilhando. Eu sei que tem umas irmãs aqui, cadê a Neia? A Neia, não que ela seja a Marta só, mas ela tem um pouquinho da Marta, que ela gosta do brilhando, não é, Neinha? A Neinha, ela chega lá em casa, ela fala, calma, Neia, sossega, para de mexer nas coisas. Você veio aqui, não veio aqui para servir, não. Porque ela gosta de tudo brilhando, entendeu? A Neia é aquela, ela não é 100%, a Neia é 200%, entendeu? Eu sou aquela mais desencanada, entendeu? E aí, a Marta olha para Maria e faz o que eu e você faríamos. Em Lucas 10, 40. Vamos ler. Lucas 10, no verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Ou seja, ela ficou, intrigada. Poxa, Senhor, fala para ela me ajudar, né? Eu estou aqui fazendo tudo, todo o serviço, e a Maria está aí, só olhando, não fazendo nada. Então eu quero falar com vocês sobre 3 pontos. O primeiro ponto, se você gosta de anotar, se quiser pegar seu celular ou um caderninho, o primeiro ponto eu vou falar sobre intimidade versus atividade. Fazer muito não significa que você ama muito. Quem quer ter um marido que aqui trabalha 7 dias por semana para te dar uma condição, mas não te dá carinho, não te dá atenção, não fica com você, só pensa no trabalho, só pensa em ganhar dinheiro. É óbvio que ele precisa cuidar de você, precisa trabalhar, às vezes precisa de fazer uma hora extra, mas ele só fica no trabalho e não te dá atenção. Ninguém quer um marido dessa forma, né? E o problema é que a maioria das vezes a gente está com a cabeça a milhão, porque nós temos 1000 coisas a fazer, com a faculdade, com o trabalho, com os filhos. E aí você diz para mim: poxa, pastora, se você soubesse da minha rotina, Deus me entende. Deus sabe porque eu não tenho tempo para falar com ele. E aí eu quero falar uma frase para vocês do Martinho Lutero. Eu tenho tanto trabalho a fazer hoje que eu preciso orar pelo menos 3 horas. Se você quiser tirar foto dessa frase. E aí você fala: poxa, mas como assim? Eu tenho tanto trabalho para fazer hoje que eu preciso orar 3 horas? Isso está meio confusa essa frase, né? Está meio estranha. Aí eu vou dizer para você. Tem tantas vezes que a gente se preocupa com as coisas dentro de casa ou fora de casa, no trabalho, para você que talvez trabalhe fora, e às vezes a gente não prioriza as coisas de Deus. E eu tenho vivido isso na minha vida efetivamente. Às vezes eu falo: não quer saber? Não vou fazer isso, eu vou me dedicar, eu vou buscar Deus, como diz aquela passagem, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. As coisas fluem com mais facilidade. As coisas que levariam muitas outras horas para acontecer, acontecem assim. Então você tem que saber estabelecer as prioridades na sua vida. Então você precisa sim separar um tempo. No outro culto eu falei sobre isso. Surpreenda o Senhor, dedique, faça algo diferente ao Senhor, dedique mais tempo ao Senhor. Porque o tempo que você acha que às vezes você está correndo em volta de nada e as coisas não fluem na sua vida porque você está sem tempo. E às vezes a prioridade que é você buscar o reino do Senhor, você não está buscando. E as coisas não fluem, as coisas não se encaixam, as coisas não avançam em todas as áreas da sua vida, seja profissional, sentimental, material, enfim, em todas as áreas, porque você não tem dedicado o tempo necessário, em primeiro lugar, que é o Senhor. E essa frase dele eu achei incrível, né? Eu tenho tanto trabalho a fazer hoje que eu preciso orar pelo menos 3 horas. Ou seja, tenho que orar muito para ver se eu consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Achei incrível. E uma pessoa marcou a história. Entendia, se eu não orar, eu não consigo. Era falando de Martinho Lutero, né? E uma das coisas mais lindas da Bíblia é que Jesus, ele parava tudo que ele tinha para fazer. Eu acho que ele era um pouquinho ocupado, né? O que vocês acham? Acho que ele era um pouquinho, né? Um pouquinho ocupado. Vocês acham que ele precisaria orar, sendo santo como ele era? Ele precisaria orar? Não. Como uma necessidade de santidade? Não. Mas ele precisaria estar na comunhão com Deus. Então ele falava: não, eu quero estar perto do meu Pai cada vez mais. Então ele se propunha a dedicar tempo ao Senhor. E o que ele fazia? Ele se retirava para orar. Então esse é o nosso Jesus, né? Um exemplo de vida que não precisava, já era santo, porque ele já nasceu santo, mas ele se fez para poder mostrar para nós: eu faço assim, então sejam a minha imagem e a minha semelhança. Amém? Então, eu quero te dizer, Jesus, ele está querendo que você chegue mais perto dele. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, mais uma vez. No último encontro eu te falei sobre intimidade e eu quero repetir nesse primeiro tópico de novo. Pastora, você vai falar de novo sobre intimidade? Eu vou falar de novo sobre intimidade. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer mais de você, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de nós. Tem muitas mulheres lá fora precisando ouvir a palavra que não conhecem a Jesus. E Ele não conta só comigo, porque eu não vou lá no seu trabalho, eu não vou lá onde a tua vizinha tá, eu não vou na escola do teu filho, eu não consigo alcançar a mãe do seu filho, a sua amiga na sua escola.
Então é você que vai falar do amor de Jesus aonde você está. Onde eu não chego, você vai chegar e Ele vai usar você, não sou eu. Amém? Que o Senhor possa contar com você aonde você for, que você possa ser a voz do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua vida ousadia, em nome de Jesus. Amém? Essa frase também eu achei linda. Eu não sei se eu pedi para o Mateus colocar no telão, mas eu não sei se deu tempo. Não existe lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Eu acho que ele não deu tempo, né? Acho que ele não conseguiu passar. Então eu queria que vocês repetissem comigo. Não existe lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Não existe lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Que essa frase possa entrar no seu coração, que você possa entender que não existe lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Que você possa realmente se derramar aos pés dele e entender que quando você está aos pés dele, tudo para, o mundo tem que parar. E você vai entender aqui, depois eu vou ler mais uma partezinha do que Maria fez, que foi algo lindo. A pastora Né até comentou alguma coisinha aqui que vai fazer todo sentido. Em nome de Jesus. Aleluia. Tópico 2. Quem não serve, não serve. Então, se você quiser anotar, tópico 2. Quem não serve, não serve. Intimidade é o essencial. Servir é consequência de quem entende que foi chamado. Vamos repetir para a gente gravar? Intimidade é o essencial. Servir é consequência de quem entende que foi amado. A Bíblia nos diz em Lucas 7,47, quem muito foi perdoado, muito ama. Ou seja, Jesus nos perdoou. Então, que nós possamos amar, como diz a palavra, amar o próximo como a nós mesmos, né? E nós fomos perdoados pelo Senhor. Amém? E esse servir, esse transbordar, eu quero te perguntar. Você é uma mulher que sabe servir? E não só aqui na igreja, mas fora dela também, né? Servir tem que fazer parte da nossa essência. Aí você vai falar para mim, poxa, pastora, mas Jesus corrigiu a Marta porque ela estava servindo? Corrigiu. Mas a verdade é que o problema não foi que o servir de Marta, mas foi servir sem parar para ouvir. Então, se você quiser tirar foto dessa frase também, você pode estar tirando foto. O problema não é Marta servir, mas servir sem parar para ouvir. Ela poderia ter servido sem a correria toda, porque ela tinha o serviço dela a fazer, mas enquanto Maria estava ajudando Marta, o que ela fez? Ela aproveitou aquele tempo que ela tinha com Jesus, porque ela não sabia quanto tempo ela teria com Jesus. Mas ela se assentou ao lado de Jesus e falou, poxa, eu vou aproveitar que o meu mestre está aqui e eu vou ouvir o que ele tem para me ensinar. Marta não, Marta ficou lá na correria, como a gente muitas vezes se pega na correria dos nossos afazeres e fica lá e para cá, para lá e para cá. E tem coisa para fazer, menino para pôr para a escola, louça para lavar, o trabalho para fazer, marido para não sei o que lá, não sei o que lá. E quando a gente vê, o tempo já passou, o dia já foi e a gente não dedicou o nosso tempo ao Senhor. Então que a gente não possa ser como Marta, mas sim como Maria realmente e dedicar o tempo que o Senhor merece. Ele merece muito mais, né? E a gente tem que... a gente não pode dar só o mínimo, a gente tem que dar o máximo que a gente consegue para o Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor. Amém? Aleluias. E Marta, ela tem na sua essência o servir, né? Que muita gente acha que é o mesmo. E ela está servindo também. Ela fez um jantar, né? Para 20 pessoas. Aqui no João, verso 1 do capítulo 12, ele diz, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia mais uma vez, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, era o tempo de servir. Então, há tempo de todas as coisas. Então, existe um momento que é para nós servirmos, né? Então, é tempo de você se levantar para abençoar outras pessoas. Aqui nós temos muitas voluntárias, né? Eu queria que ficasse de pé aqui. Quem é voluntária aqui, na Além do Véu? Será que você pode ficar de pé para que as outras te conheçam? Amém. Será que você pode celebrar Jesus? Amém. Por tantas voluntárias, né? Graças a nossas voluntárias e voluntários que estão aqui, esses cultos acontecem. Podem sentar, minhas amadas. Glória a Deus. E nós somos muito gratos, né? Por todos os nossos voluntários e voluntárias aqui Além do Véu, que têm disposto a sua vida a servir a Jesus, né? Que não recebem nada por isso, mas com o coração têm servido ao Senhor. E o Senhor, com certeza, já tem recompensado e vai recompensar muito mais ainda, né?
E Jesus disse que maior é aquele que serve do que o que é servido. Então, é um prazer realmente servir, a gente poder ouvir testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas, receber um sorriso ali na porta, ouvir um testemunho de cura, lares restaurados, casamentos transformados. Então, se você ainda não serve, minha querida, que você possa se dispor também a servir aqui no Além do Véu. Amém? Que o Senhor possa tocar no seu coração para que você possa servir ao Senhor Jesus aqui com a gente. Amém? E o ponto 3, eu quero, para terminar aqui com vocês, devoção ou distração. Devoção ou distração. Jesus identifica o que está em jogo. Marta está distraída com muitos serviços. Tanto que ela tenta dar meio que uma dura em Jesus, né? Ela fala aquela hora que eu até li para vocês aqui. Não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize para ela, dize-lhe que me ajude, né? Ou seja, diz para ela para me ajudar. Poxa vida. Entenda isso, minha querida. Nem sempre distrações são pecados. Às vezes são só excesso de coisas boas. Então, se você quiser tirar foto aí também dessa frase aí, ó. Distrações nem sempre são pecados. Às vezes, são só excessos de coisas boas. E quantas vezes, né, a gente está distraído com tantas coisas a fazeres, como eu já falei aqui, né, no começo. A gente está distraído com tantas coisas que a gente tem para fazer, nós mulheres guerreiras, né, que a gente acorda já. Hoje eu não trabalho mais fora, né, mas acordava às 6 horas da manhã, ia para São Paulo, trabalhava lá no restaurante com o pai, né, mãe? Todo dia ia lá, voltava, fazia janta, vinha para a igreja. Hoje eu não trabalho mais fora, mas hoje, né, a gente cuida das crianças que não são mais crianças, né? Hoje a gente atende aqui as pessoas que nos procuram para o ministério, mas vocês sabem como que é a vida da mulher, né? A gente faz de mil e umas coisas. Então, se a gente não tomar cuidado com as distrações, realmente a gente perde o foco. Então, a gente tem que estar atenta a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui a gente vê a luta entre o ativismo e a adoração. Entre fazer por Ele e estar com Ele. E existe uma diferença, né? Fazer pelo Senhor ou estar com o Senhor. Eu prefiro estar com Ele. E eu não estou falando que você deve se desconectar do serviço ou da igreja. Pelo contrário. Entenda isso. Na época, olha só, eles andavam sempre de sandália, né? Lá na época de Jesus. Nas ruas de terra. Então, os pés, obviamente, sempre estavam sujos, certo? Lá, né, nós estivemos em Israel. E assim, é bem árido lá. Agora já é árido. Aquele pó sobe. Imagina na época, né? Que não tinha prédio, as coisas, não tinha tanta água. Assim, imagina, devia ser mais pó ainda. Então, o servo, quando as pessoas chegavam, eles lavavam os pés. Quando as pessoas entravam em casa, né? O servo lavava os pés das pessoas que chegavam. E aí eu quero ler para vocês, João 12, no verso 3, o que Maria fez. Ai, eu amo essa atitude de Maria. Ai, eu acho lindo, lindo, lindo. Aí eu vou ler com vocês, porque eu sou suspeita para falar, mas é uma atitude muito linda. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Não bastava ela fazer o que um escravo fazia, simplesmente lavar os pés. Ela oferece um perfume caríssimo, que equivalia a 1 ano de trabalho. Essa atitude de Maria foi muito ousada. Ela simplesmente derramar-lhe o perfume. Tanto é que falaram para ela, eu não lembro agora quem foi que falou. Mas poxa, poderia vender e dar aos pobres esse perfume tão caro. Mas ela falou para a pessoa, eu não me recordo agora a pessoa que falou para ela. Eu não sei quanto tempo meu Jesus vai estar aqui. Então eu vou fazer o meu melhor para Ele. Você não sabe quanto tempo você vai estar aqui na terra para servir a Jesus. Então, dê o seu melhor enquanto você está aqui. Faça o seu melhor para o Senhor. Não bastava ela secar de uma forma comum. O que ela faz? Ela seca com os seus cabelos. Que era a honra de uma mulher.
Aleluias. Ninguém faria isso. Jesus não pediu para que ela fizesse isso. Foi uma atitude voluntária. Saiu do coração dela. Ela quis oferecer o melhor. Tudo que ela tinha era aquele perfume caro. E ela quis demonstrar o amor dela pelo Senhor. E ela demonstrou: Senhor, eu te entrego tudo. Tudo que eu tenho é teu. Eu tenho aqui esse perfume e eu te entrego. Pego os meus cabelos e enxugo, que a minha honra eu entrego a ti. E ela entregou. Que atitude é essa? Que honra essa mulher derramou aos pés dele. Como se não bastasse, ela deixou Maria servindo lá. Maria faz o serviço, eu vou escolher a boa parte. Eu quero ficar com Jesus. Não quero saber de mais nada. Eu vou aproveitar enquanto Jesus está aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ter com ele. Ela não sabia, mas ela só tinha 6 dias. Porque em 6 dias ele foi crucificado. Enquanto ele estava lá, ela aproveitou. Enquanto ela teve tempo. Ou seja, minha querida, enquanto você está aqui na casa do Senhor, enquanto você estiver no seu quarto, na presença do Senhor, não perca tempo, não perca o foco. Aproveite o tempo que você tem com o Senhor. Se deleite no Senhor. Enquanto você puder, clame ao Senhor. Enquanto Ele está aqui, enquanto você pode, clame. Ou se você não consegue, talvez você fale: poxa, pastor, às vezes eu não consigo, eu não sei orar. Eu já tive mulheres que me falaram: pastor, eu não consigo orar. Tudo bem, a gente vem aqui, eu seguro a tua mão. As pastoras estão aqui, elas seguram na tua mão. Nós seguramos na tua mão. Se você não consegue, a gente segura na tua mão. E nós vamos orar com você, para que você tenha essa intimidade com o Senhor. Mas você tem que querer, você tem que fazer a tua parte, minha querida. Mas que você possa desejar esta presença, desejar essa intimidade com o Senhor. Porque depois que você experimenta essa intimidade, você não quer mais sair desta presença. Aleluias. E isso sim é devoção total. Ela teve essa devoção total, essa atitude de Maria de entregar. Ela entregou. E eu quero dizer para você, devoção não é apenas obedecer ordens. Não, você não tem que fazer aqui porque a pastora Manu falou. Nossa, a pastora Manu falou que eu tenho que fazer isso. Não, você tem que fazer isso porque você ama Jesus, porque você quer conhecer Jesus. Fala: eu quero esse Jesus, eu quero estar mais perto desse Jesus. Quem é esse Jesus que traz essa alegria, que não é momentânea, que não é passageira? Eu quero esse Jesus. Entregar tudo o que eu sou para adorar Jesus com cada gesto da minha vida. Eu vou repetir para você: devoção não é apenas obedecer ordens, mas entregar tudo o que sou para adorar Jesus com cada gesto da minha vida. Ou seja, onde você estiver, minha querida, que você possa adorar Jesus no seu trabalho, na sua escola, as meninas da faculdade aqui, as jovens que estão aqui, aonde você for, que você possa pregar com a tua vida. Da tua casa, minha irmã, se o seu marido não é convertido, que você possa ser a Bíblia que ele está lendo na tua casa, que você possa ser a mulher sábia na tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo salvação sobre o teu lar. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo assim como a minha mãe orou tantos anos pelo meu pai, e hoje ele serve a Jesus aqui do lado dela. Eu profetizo salvação sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te alcance sobre os teus filhos. Se você tem filhos nas drogas, ou se você tem filhos que estão ali usando as drogas no mundo, eu profetizo salvação em nome de Jesus sobre o teu lar. Assim como eu tenho a bênção dos meus filhos servindo ao Senhor, eu profetizo na tua casa, em nome de Jesus. Filhos abençoados, servos do Senhor, eu profetizo pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem uma música que diz em inglês: se os meus dias contarem uma história, que ela seja apenas sobre você. Se os meus dias contarem uma história, que ela seja apenas sobre você, Jesus. Que vocês possam viver isso, minhas amadas. Que os dias de vocês possam contar essa história sobre Jesus. Que a vida de vocês possa ser sobre Jesus. Aonde vocês forem, as pessoas possam olhar para vocês e possam falar: nossa, o que ela tem de diferente? Que paz é essa? A paz que excede o entendimento, e que as pessoas não entendem. Por que ela tem essa paz? Porque Jesus reina. Aí as pessoas vão te perguntar: puxa, o que você tem de diferente? A Vanessa
me contou um testemunho, mandou para mim: tia, eu quero o casamento que você e o tio têm, porque é diferente. Eu vejo as meninas, eu quero esse casamento para mim. Vocês são referência para mim. Então que vocês possam ser referência para o mundo, para os parentes, para os amigos, para os vizinhos. Em nome de Jesus, que vocês busquem isso. Se vocês ainda não têm, vocês vão ter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo a paz sobre o lar de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Então que vocês possam viver na devoção e não na distração. A partir de hoje, se encerra o ciclo da vida de vocês da distração, em nome de Jesus. Mas o ciclo de vocês hoje vai ser da devoção. Não porque eu falei, mas porque vocês escolheram servir a Jesus, porque vocês amam o Senhor, porque vocês querem estar mais perto dele. Amém? Aleluia. Jesus não desvaloriza o serviço, mas Ele exalta a prioridade da presença. Nós servimos melhor quando ouvimos primeiro, e ouvimos melhor quando descansamos aos pés dEle. Que possamos estar atentas quando Ele falar. Atentas, atentas, atentas quando Ele falar. A presença de Jesus é o ponto de partida para todo serviço verdadeiro. E olha só como a palavra do Senhor, ela é linda. Em Filipenses 4, o verso 6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se nós vamos nos preocupar com alguma coisa, ao ponto de dizer eu estou ansiosa, que seja pela presença dEle. Amém? Aleluia.